desde a semana passada, o que fazer para cuidar melhor dos novos convertidos, tá? Nós falamos aí sobre 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, né? Que, assim, o tema é que nenhum se perca, né? Esse é o tema que nós estamos trabalhando aí, tá? Isso não é uma vontade só minha, não, é uma vontade divina, tá? Então, na própria palavra aí do Pedro, capítulo 12, ele fala que a vontade de Deus é que nenhum se perca. E hoje nós vamos estar falando um pouco mais assim sobre João, capítulo 17. Seria bom você abrir sua Bíblia, tá? Para João, capítulo 17, para você acompanhar conosco, tá? E nesse livro nesse capítulo 17 de João, o que nós vemos aqui Jesus fazendo uma prestação de contas com Deus, o Pai, né? Para quem não sabe, Jesus ele prestava conta com o Pai, né? Como o seu líder, como o seu pai, né? Ele prestava conta de tudo que ele fazia, ele prestava conta de cada pessoa, de cada ovelha. Então, a prestação de conta, como nós vimos na última semana, é assim importante para nós. Nós podemos prestar conta, né? De cada pessoa que nós recebemos, não simplesmente a pessoa some do nosso grupo familiar, né? E aí fica por isso, a gente não vai atrás. Às vezes são pessoas até problemáticas, e são pessoas até realmente que, né, a gente sente até vontade de nem chegar perto, mas quem de nós não fomos um dia problemático, né? Por isso, nós precisamos dar valor também para as pessoas que são consideradas aí problemáticas, né? Nós nunca devemos deixar assim desprezar, né, abandonar, porque isso não é agradável a Deus, né, ao Pai. Então eu não estou vendo aqui a imagem do Rogério, né? Do Rogério está aqui, da Dani Lopes também. Ah, tá aí o Rogério. Você está tão bonito, Rogério. Você não quer, né? E a Dani também, mas tudo bem. Uma benção, né? Os homens de Deus. Então, o próprio Deus, né? O próprio Jesus, sendo ele Deus, ele prestou conta. Ele poderia muito bem ter assinado ali uma sentença, né? Para cada pessoa que não queriam ouvir o evangelho. Mas ele não fez isso, não. Pelo contrário, né? Ele estava ali prestando conta com o Pai. Então, eu gostaria de pedir a algum de vocês aí que está com sua espada desembainhada para poder ler esse capítulo, para poder abrir João, capítulo 17. Tem alguém? É 1, pastor. Hã? É o versículo 1 de 17? O 5 em diante. Ah, sim. Pode ir. Agora, Pai, glorifica-me, leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Prosseguir? Continua. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram seus. Tu os destes a mim, e eles obedecem a tua palavra. Pode continuar? Pode continuar. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhe transmiti a mensagem que me deste. Eles aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviastes. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me destes, pois eles pertencem a ti. Tudo... Tá bom, vamos parar aí depois, tá, Dimas? Pode deixar ficado aí. Amém. Então, o que é que nós vimos aqui? Jesus tendo um papo, né, ali uma conversa com o Pai, muito interessante, tá?
ele estava, né, ali prestando conta daquelas pessoas que o Pai tinha dado a ele, ou seja, está falando aqui dos discípulos, tá? Aquelas pessoas que realmente tinham recebido a Jesus, tinham crido, e ele disse, eu não estou falando do mundo, não, tá? O mundo eu estou orando por eles, mas eu estou falando daqueles que o Senhor me deu. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, você é um discípulo de Jesus, né? Você foi dado a ele por Deus, você foi dado ao ele, você não foi dado a uma igreja, foi, né? Nós fomos dados a ele, ao Pai, né? Fomos dados a uma religião. Então, todos nós somos discípulos de Cristo. Então, quando nós chegamos à igreja, a igreja é o quê? É o próprio Cristo. O que é que a Bíblia diz sobre a igreja? O próprio Jesus disse que ele é o cabeça da igreja, né? Então, se ele é o cabeça da igreja, então a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, é muito simples isso aqui de entender. Ela automaticamente faz parte do corpo, tá? Ela passa a fazer parte do corpo, ou seja, ela está em Cristo. Se ela sai do corpo, então ela passa a estar fora de Cristo. É muito simples. Tá? Pastor, como é que eu sei que eu fui recebido? Você está na igreja, em Cristo. Tá? Você foi recebido, você está lá, tá? Você está inserida no corpo. Então você está em Cristo. Tá certo? É bem simples de entender isso aí. Por isso que nós precisamos o quê? Fechar as portas do fundo. E como é que nós vamos fazer para fechar as portas do fundo? Nós, então, cremos e entendemos que não tem, né, a chave para fechar as portas do mundo é o quê? Quem sabe? Pode me falar aí. Qual é a chave que fecha as portas do fundo da igreja? Quem vai falar? Cuidar bem, né, pastor? Hã? Cuidar bem das vidas que a fé chega Exatamente. a nós. E nós falamos isso para cuidar bem o quê? Discipulado, né? Então, para sintetizar, nós cremos que a pessoa, se ela vai para um grupo familiar, ela já vai ser cuidada. Mas se ela tiver um discipulador, ela vai ser muito melhor cuidada, né? Eu mesmo fui lá na casa do Fabiano sábado, tá fazendo um purê de batatas lá com a nossa Life Group. E aí eu perguntei da Denise, cadê o Alexandre? Falou, o Alexandre ficou lá no Rogério, né? Tá lá batendo papo com ele e tal, quer dizer, existe um vínculo de discipulado. O Alexandre está se esforçando aí para dar o melhor dele, cuidar melhor, né, do discípulo dele, do Rogério. E eu tenho certeza que o Rogério sabe também que o Alexandre quer cuidar bem do discípulo dele. O dia que o Rogério, porventura, faltar nos seus compromissos, né, que ele tem com a igreja e com o discipulado, com certeza vai ter o Alexandre como discipulador. Estou só dando esse exemplo, mas tem muitos outros exemplos. Então, mesmo que fosse uma comunhão, uma festa, mas o Alexandre estava priorizando, na realidade, o discípulo dele, tá certo? Isso me alegrou até, porque nós entendemos que o discipulado é a chave que fecha as portas do fundo da igreja. Você entende? É o cuidar bem. Outra coisa também que nós entendemos aqui é que o amor ao próximo, né? O discipulado é a maior manifestação, anota isso aí. O discipulado é a maior manifestação de amor ao próximo, do cumprimento do segundo mandamento, porque você vai cuidar de alguém que muitas vezes não é interessante para você. Você vai cuidar de alguém porque você decidiu amar aquela pessoa e você se interessou pelo caso dela, você decidiu a caminhar junto com ela, pagar um preço junto para que a vida dela possa ser transformada, para que ela possa experimentar realmente o amor de Cristo, para que ela possa experimentar a glória de Deus, para que ela possa ser um adorador. Então, o nosso maior desafio como discipular alguém, por que eu discipulo alguém? Você já se perguntou? Por que você está discipulando alguém? Porque você quer que aquela pessoa possa ser um adorador, você quer ajudar ela a se tornar um adorador, simplesmente por isso.
Se ela for um adorador de Cristo, ela vai te ajudar em muitas áreas do seu ministério. Então, nós jamais vamos discipular alguém somente porque ele vai acrescentar no nosso ministério. Isso não seria o amor verdadeiro, tá? Mas nós queremos que ela se torne um adorador, uma pessoa pura, uma pessoa santa, íntegra, que vai chegar realmente a ter prazer em estar na presença de Deus, certo? Por isso que eu entendo que o discipulado é a chave que fecha as portas do fundo, porque um adorador, ele vai ser visitado pelo Pai. Deus procura os verdadeiros adoradores. Por isso que Jesus está falando aqui, ó, Senhor, aqueles que o Senhor me deu, eu cuidei deles, tá? E nenhum deles se perdeu. Senão aquele que era o filho da perdição, mas nenhum dos outros se perderam. Todos estão realmente te adorando, todos estão realmente entendendo esse privilégio de te adorar. Você entende? Por isso que Jesus está ali falando, ó, eu não estou preocupado com o mundo, não, eu vou estar orando por ele, mas aqueles que o Senhor me deu, esses sim, eu quero prestar conta. Isso é um grande exemplo para nós que somos um líder de life group, né, ou um líder de grupo familiar. Nós somos realmente, esse é um grande exemplo, nós somos inspirados pela pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo para cuidar bem das pessoas, tá? Nem sempre você vai ser o líder, né, que vai poder cuidar e discipular todo mundo. Mas aí você vai trabalhando com pessoas que vão também sonhar com esse princípio, né, que vão querer colocar esse mandamento em prática na sua vida, de quê? De discipular, de amar o próximo, né, discipulando ele, de amar o próximo, discipulando ele, tá certo? Então, se nós não formos fiel no pouco, então Deus nunca vai nos colocar sobre o muito. Ah, pastor, eu tenho só um discípulo. Seja fiel, porque se você for fiel, daqui a pouco vai aparecer muitos outros discípulos para você discipular. Ah, pastor, eu não tenho nenhum discípulo ainda. Então, meu irmão, começa a orar, porque vai aparecer muita gente para você discipular, sabe? Eu estava falando outro dia aqui com uma irmã, com a pastora Maria, ela estava com 7 discípulos. Pastor, eu quero ter mais discípulos. Olha, eu acho que 7 já é um número muito considerável, é um número muito bom. Agora, você precisa cuidar bem dessas 7, porque se você cuidar bem dessas que você já tem, minha irmã, depois ela vai ajudar a cuidar mais ainda, tá? Mas não está ainda do jeito que eu quero. Não tem problema. Para você fazer um discípulo, demora quantos anos? Tá? Demora muitos anos. E o próprio Jesus discipulou o discípulo dele por mais de 4 anos. E quando chegou no final, eles ainda não estavam prontos. Tá? Então, quem veio concluir, quem veio terminar o trabalho foi o Espírito Santo. Então, com o Espírito Santo, eles foram aperfeiçoados. Então, a questão de estar pronto é muito relativo, né? É muito relativo. Eu só vou começar a discipular, eu só vou começar fazer, evangelizar, eu só vou começar a fazer alguma coisa quando eu estiver pronto. Eu não estou pronto. Isso é muito relativo. É você que está se auto-julgando, né? É você que está se auto-avaliando. Deixa o seu líder, deixa o seu discipulador avaliar você. Se o seu discipulador achar que você está pronto, meu irmão, então você pode ter certeza que alguma coisa boa ele viu em você e ele vai te ajudar, né, Marquinhos? Alguma coisa boa você tem para fazer, para oferecer, rapaz. Então, só você tem que o quê? Só crer que o seu discipulador vai estar te ajudando. Você nunca vai estar sozinho, não. Se ele confiou em você, se ele está pedindo alguma coisa para você, rapaz, você vai dar conta. Ainda que você vá tremendo, você vai gemendo, eu não sei, nervoso, e é bom quando você vai nervoso, porque você vai fluir muito mais, você vai produzir muito mais. O Espírito Santo vai tomar conta de você ali e as coisas vão acontecer, sabe, querido? Por isso que é importante, seja fiel um pouquinho. Se o teu líder, se o teu discipulador está te confiando algo, rapaz, dá glória a Deus. Meu Deus, glória a Deus, meu líder está confiando em mim, ele está com expectativa. Não fica com aquele medo, não fica com aquele sintoma, né, de
de fracasso. Não, meu irmão, seja corajoso. Se Pedro não tivesse coragem para colocar o pé na água, ele não tinha andado sobre as águas, entendeu? A partir do momento que ele ficou com medo, ele começou a naufragar. Então, nós não vamos ser que nem né, um medroso, né? Não vamos ser que nem o Pedro, que naufragou. Nós vamos ter que ser aquele Pedro que pisou na água e foi até Jesus, chegar até Jesus. Nada de medo, entende? Nós fomos chamados como discípulos de Cristo para produzir frutos, tá? Para cuidar. Então, não adianta muitas vezes você vir e você assiste uma pregação muito forte, muito poderosa, né? E você com muita riqueza na palavra, e às vezes você nem está assim cuidando do principal, né? Que é cuidar e consolidar pessoas, né? E sabe que, na realidade, a melhor maneira de cuidar de pessoas é quando elas são novinhas na fé. A melhor maneira, quando nós somos novos na fé, é que nós vamos cuidar de pessoas, tá? Isso não é difícil. Então, na igreja, na nossa igreja, na Pastors, tá? Na Pastors, nós cremos, né? Eu já falei isso aqui, vou repetir de novo, né? Que a consolidação ela começa no primeiro minuto que a pessoa entrega a vida dela para Jesus, tá? Então, lá na frente, quando a pessoa vai ali, nós nunca devemos deixar as pessoas irem sozinhas, tá? Pelo contrário, é bom que você, que é um líder de célula, você que já é um obreiro, você vai para frente. Quando faz o apelo, você deve ser o primeiro a ir para frente, para encorajar. Não é errado entregar a vida para Jesus todos os dias, não. Você vai lá para frente, fica lá, tá? Nós vamos lá no futuro, Deus quiser, quando nós tivermos aí o nosso prédio, nós vamos treinar você, né? Nós vamos dar um treinamento. Como que nós vamos fazer esse processo de consolidação, tá certo? Mas é importante que, naquele momento, a pessoa vai para ali. Eu gostei muito ali de Birité, porque o Samuel está, pastor, olha, quando faz assim e tal, aí vira para frente, todo mundo vai lá. E é o que nós já fazemos, né? Nós já fazemos isso. Então, quando a pessoa converte, nós estivemos lá ministrando a palavra no culto e 2 pessoas se converteram naquele dia, né? Então, foi uma bênção, foi muito legal. E os irmãos a converteu, aí nós falamos aquelas palavras de amor para ela, falava sobre o novo nascimento, rapidinho ali, aí depois nós pedimos para ela virar para a comunidade, né? Para que ela seja recebida como família. A partir do momento que ela vira ali, a igreja toda, né? A comunidade toda presente, chega junto, tá certo? E ora mesmo ali, ora não, e vai lá e dá um abraço naquela pessoa, dá boas-vindas para ela, bate palma, tem que ser recebida com festa. Aqui na Terra tem que ser um retrato do céu, tá? Tem que ser recebido com festa, sabe, querido? E se lá no céu a pessoa é recebida com festa pelos anjos, aqui também ela deve ser recebida com festa, né? Aí, depois daquele momento, não deixa ela, não. Aí tem que ter ali, né, um conselheiro, tá? O garoto vai treinar essa turma toda. Aquele conselheiro chega junto ali e convida aquela pessoa para ir na sala, tá? Nós vamos ter uma sala no prédio só exclusivamente para esse conselheiro. Ali aquela pessoa vai tomar um guaraná e você, conselheiro, vai junto também, tá? O conselheiro vai ser abençoado também, vai tomar um guaraná com biscoito, né, com bolo, daqueles bem especial, tá? E vai estar ali apoiando e orando mais por aquela pessoa. Vai ter, né, um líder lá do conselheiro que vai estar dando uma pequena palavrazinha de 5 minutos, assim, esclarecimento para ela, como que ela deve fazer, o que a igreja pode oferecer, né, todo o funcionamento da igreja no domingo, no Tadel, nos life groups, né, o discipulado. Ela já sabe o que ela pode fazer, o que ela tem direito de fazer ou não, o que ela pode fazer ou não. E o próximo passo, depois que a pessoa ali, ele já vai falar, olha, o próximo passo seu agora é você começar os cursos para que você possa se batizar,
tá? E nós queremos que as pessoas façam os cursos para batizar. Não é proibido a pessoa batizar antes de terminar o curso, não, porque nós só vamos fazer 2 batismos por ano. Porém, tá? É importante a pessoa já saber que ela vai poder batizar, ela vai ser preparada para o batismo. Você entende? E aí, ela é despedida e tem todo aquele carinho. Na semana seguinte, tá? A equipe dos conselheiros ela vai estar fazendo um contato em 24 horas e repassando para o líder do Life Group que vai cuidar daquela pessoa, tá certo? E ali já vai combinar um momento dela receber um presente, tá? Ela vai receber um presente muito chique, né? Muito poderoso. E quem vai levar esse presente é o líder do Life Group, ou alguém que ele está designando para cuidar daquela pessoa, tá? Que a maioria das vezes as pessoas vêm para a igreja porque elas são trazidas por algum membro do Life Group, tá? Então, se o teu Life Group não está trazendo pessoas novas para a igreja, é porque eles não estão sendo bem cuidados, bem treinados, tá? Então, você tem que treinar bem eles, porque o domingo não é só para ele ir para a igreja. Não, ele deve levar algo para Deus. Ele deve levar, e as almas, as pessoas, é o que mais tem valor diante de Deus, são as vidas, tá? Então, se ele vai para o culto, ele já deve pensar, quem que eu vou levar hoje comigo, diante do trono de Deus, né? Quem que vai comigo? A quem eu vou oferecer como mais um presente, né? Um galardão para o meu Deus, tá? Então, domingo é o dia dele ir cultuar, mas se preocupar, levar. Se tiver que passar em casa, se tem carro, se você não tem carro, vai, passa, leva, combina. Que a maioria das pessoas, irmão, elas esperam que você dê aquele empurrãozinho nelas, né? Então, ela fica lá, se você falar, olha, eu vou passar na sua casa para a gente ir junto, tá bom? Eu vou passar lá, eu te dou carona, mesmo que você tenha carro, mas eu vou passar lá e aí a gente vai junto para o culto. Pronto. Beleza, já está fechado. E aí, meu irmão, depois que aquele novo convertido recebe aqueles brindes, que o líder do Life Group vai lá, ou aquele que ele designar, ora na casa dele, abençoa aquele lá, aquela casa, aí ele já pode começar a envolver aquele convertido, né? Aquele novo convertido no seu grupo familiar. Não é legal, querido? Não é gostoso? Tá certo? Se tem uma área que nós não podemos falhar, é exatamente nesta área de amar os nossos irmãos, tá certo? De amar o nosso próximo, tá? Nós precisamos estar atento em cuidar bem daqueles que Deus tem dado a nós. Você entende, querido? Por isso é importante, sabe, amados, que nós possamos estar mostrando todo o amor que a igreja tem pelas pessoas, tá certo? Isso marca. Você não imagina que aqueles primeiros 40 segundos, dizem os especialistas, que marca a vida das pessoas ali na igreja. Tá? Então, se você principalmente levar alguém, meu irmão, pelo amor de Deus, se for alguém do teu life que levou, esteja atento, porque eu creio assim que é aqueles 40 segundos, tá? 40 segundos que a pessoa está ali que vai marcar a vida dela, vai ser para o resto da vida, sabe? Você não imagina que nesse muito tempo que a gente está na igreja, esse tempo que nós estamos na igreja, às vezes a gente leva alguém, como a gente não estava lá para acompanhar aquela pessoa até o altar, sabe o que acontece? Outra pessoa foi lá e deu tanto amor para ela que depois ela nem quis mais ir para o nosso Life Group. Ela quis ir para o Life Group daquela pessoa que cuidou dela ali, naquele momento que ela converteu para Jesus. Você vê que é tão importante. Eu já vi várias pessoas entregando a vida para Jesus chorando, emocionadas, chorando, cheias, sendo tocadas pelo Espírito Santo. Eu já vi, cara, e isso marca completamente a vida da pessoa, tá? Outra coisa que eu quero mencionar aqui é o exemplo, tá? Um exemplo assim muito importante, que é do pastor. Hoje ele é um grande homem de Deus, tá? Hoje é o pastor Sena. Ele lidera milhares, sem brincadeira, de células e também vários núcleos, várias igrejas.
Mas quando ele converteu lá em Santarém, ele era só o Sena. Ele, na verdade, era o Zi, né, que chamavam para ele. E ele era uma pessoa completamente envolvida e dependente químico e já morava na rua praticamente. Nós começamos a mãe dele nos participou do que estava acontecendo e aí nós fizemos uma campanha de oração no Life Group por ele. Então, lá no Life Group, nós começamos a orar e toda quarta-feira ela ia, levava seus família e nós orávamos ali pelo Sena. Aí, um determinado dia, que ele ficou melhorzinho, aí nós convidamos ele para ir na igreja, e ele foi na igreja. E a palavra de Deus começou a fazer grandes efeitos na vida dele. E ele, depois de 3 dias que ele foi na igreja, era uma campanha, né, sobre casais, ele entregou a vida dele a Jesus, porque a família dele está toda destruída, separado, e ele realmente... Uma situação não vai dar para entrar em detalhe aqui, mas sabe o que acontece? E o Sena era conhecido no bairro como um cara muito violento, sabe? Ninguém, nem os irmãos de lá, nem queriam, assim, discipular ele, porque achava, não vou dar conta, né? Você vê só a certa falta, muitas vezes, de revelação, porque ele era muito difícil, que era muito bravo, que era muito violento. Aí, como eu era o líder da rede, eu falei, então, se não tem ninguém, eu vou ter que segurar esse pepino. Eu pensei dessa forma. E não imaginava que o Sena fosse ser hoje um grande homem de Deus que ele é. E aí, então, comecei a discipular, comecei a investir na vida dele. Né, no começo foi bem difícil. Eu confesso para você que no primeiro ano foi complicado, rapaz. Muitas vezes o cara ficava bravo, ficava chateado, mas a gente sempre falava a verdade. Olha, é a Bíblia, cara, é a palavra de Deus. Se você quiser salvação, tem que obedecer a palavra. Não tem dessa, não. Se quiser, aí começou, né? E foi até que nós oramos, começamos a orar, e começamos, não queria nem saber da esposa, restauramos primeiramente a família. Primeira coisa, restaura o casamento. Começou o casamento dele ser restaurado, e aí continuamos a investir. Quando ele converteu, e quando ela converteu, eu falei, não volta agora não, que nenhum dos dois não estão preparados, tem que discipular os dois. Então, a minha esposa discipulava a esposa dele, eu discipulava ele em horários diferentes, eles estavam vivendo separados, falaram, não, aí já queriam voltar, já queriam, né, já queriam reatar o casamento. Eu falei, não, negativo, vamos primeiro cuidar de vocês, senão vocês vão voltar e ter o mesmo problema. Aí nós até dificultamos um pouco mais, irmãos. Dificultamos um pouco mais, sabe o que aconteceu? Depois eles reataram aquele casamento. E foi bonito, que Deus começou a fazer uma obra tão grande. Ele se tornou líder de célula, líder de setor, líder de área, distrito, até ele ser ordenado pastor, e hoje ele é um pastor muito bem-sucedido, para a glória de Jesus. Então, o exemplo do Sena é inspirador, porque no primeiro dia que ele se converteu, mesmo ele sendo drogado, eu não podia ir. A minha filha Dani tinha recém-nascido, tinha acabado tinha já nascido, e eu não podia ir. Mas eu peguei uma jovem da nossa rede e falei para ela, olha, por favor, leva esse irmão com outros jovens, leva ele para o churrasquinho lá, paga para ele, dê dinheiro para pagar o churrasquinho dele, a janta, que ele estava sem, né? Eu sabia que ele não tinha condição nenhuma. Depois vocês pegam, põem no carro, levam para a vigília. Rapaz, foi um impacto na vida dele. Daquele dia ele saiu da cena, assim, se tornou assim, um dos nossos líderes principais. E olha só, ninguém imaginava, mas quando eu vim de lá, quando eu saí de lá de Santarém, sabe quem ficou no meu lugar assumindo? O Sena e o Petronilo, 2 discípulos meus, né? O Petronilo já é um senhor de idade, quase aposentando, e o Sena, bem novo ainda, uns 35, 37 anos por aí. E aí ele realmente rebentou, deu conta, deu continuidade lá na coisa, e a obra de Deus foi realmente abençoada, tá? Então, querido, tem pessoas que até querem liderar a célula, mas não querem tirar tempo para ir atrás de pessoas, né? De discípulos. Por isso é importante nós irmos atrás de novos discípulos, tá bom? Vamos finalizar aqui e na próxima semana nós vamos falar sobre
como exercitar nossa fé e para trazermos os fatos, né, de uma nova dimensão espiritual, tá bom? Então vai ser muito legal. Parabéns para você que está aqui com a gente. Deus abençoe ricamente. Se teve alguém que não pôde participar, nós vamos ter isso aqui disponível no site. Você, Halley, já tem o site, Halley? No YouTube, né? Então vai estar no YouTube. E você que ainda não fez a sua inscrição, querido,